Vamos lá, chegando para vocês aqui as principais notícias dessa manhã, dessa segunda-feira, dia 30 de março de 2026. Vamos chegando para vocês aqui diretamente com os principais portais no nosso plantão de notícias. Segunda-feira, dia 30 de março de 2026, vamos ver o que foi notícia nesse final de semana, o que movimentou aqui os principais noticiários de Mato Grosso, Brasil e do mundo para vocês, trazendo as principais notícias e informações aqui na manhã da Interativa, para você ficar bem informado primeiro. Vamos lá? Diretamente do portal Agora MT aqui de Mato Grosso, nessa edição dessa segunda-feira, dia 30 de março de 2026, tem a seguinte notícia. Petrobras descobre petróleo no pré-sal da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Vamos lá entender essa notícia? Petrobras descobriu a presença de óleo em poço exploratório no campo de Marlim Sul, localizado ao pré-sal da Bacia de Campos, no litoral do Rio de Janeiro. De acordo com o comunicado da companhia, investidores, nesta quinta-feira, dia 26, o óleo encontrado é classificado como de excelente qualidade. O poço 3 BRSA 1397 RJS está localizado a 113 quilômetros da costa na cidade fluminense de Campos dos Goytaquazes, em profundidade d'água de 1.178 metros. Para ter noção, a distância equivalente a 31 estátuas do Cristo Redentor empilhadas. Tá? A companhia informou que o intervalo portador do petróleo foi constatado através de perfis elétricos, indícios de gás e amostragens do fluido. Essa e outras informações tá lá no Agora NT, na edição desse dia 30 de março de 2026. Tem mais notícia por aqui? Vamos lá. O Agora NT também destaca: o acidente entre carro e moto deixa motociclista ferido no centro de Rondonópolis. Né? Mais um acidente aí no centro de Rondonópolis. Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta. Vamos lá. Segundo o condutor, o relato do condutor do veículo, ele trafegava pela Dom Pedro II e o semáforo estava verde no momento em que avançava pelo cruzamento. Ao perceber a aproximação de uma motocicleta em alta velocidade e notar que o piloto não iria parar, tentou acelerar e evitar uma colisão mais grave, mas mesmo assim a moto acabou atingindo o para-choque traseiro do carro. Com o impacto, o motociclista sofreu escoriações e se queixava de dores. Ele foi atendido por uma equipe básica do Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, que realizou a imobilização e encaminhou a vítima para uma unidade hospitalar. O condutor do carro permaneceu no local e prestou esclarecimento à Polícia Militar, também esteve presente na ocorrência. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Tá por aqui, ó. Vamos colocar novamente o cabeçalho aqui da notícia, né? Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta foi registrado na noite de domingo, dia 29, na região central de Rondonópolis, no cruzamento na Avenida Adão Pedro II, com a Avenida Marechal Dutra. Isso aí, essa notícia, essa informação está lá no portal Agora MT. Vamos lá, a Polícia Ambiental prende proprietário de som automotivo por poluição sonora. Vamos entender? A medição apontou ruído de 96,7 decibéis em veículo no bairro Magnólia. Equipamento que foi apreendido foi irresponsável conduzido à delegacia. Tá? Na noite de sábado, dia 28, por volta das 21h31, uma equipe da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar e Proteção Ambiental, a 2ª CIP-MPA, atendeu às diversas denúncias anônimas sobre a poluição sonora no bairro Magnólia, em Rondonópolis. Vamos continuar lendo aqui essa notícia.
Segundo as informações, um veículo VW Gol da Volkswagen branco estaria emitindo um som em volume excessivo alto. Ao chegar ao local, a guarnição realizou a aferição de decibelímetro e constatou um nível de 96,7 decibéis. Diante da constatação, foi configurado o crime ambiental previsto no artigo 54 da Lei Federal de número 9.605/1998, além das infrações ao Código de Postura do município. No local, o homem identificado como proprietário do veículo e do aparelho de som assumiu a responsabilidade, ele recebeu voz de prisão e teve todo o equipamento sonoro apreendido. O suspeito foi conduzido à primeira delegacia da polícia para providências legais cabíveis. Vamos lá agora aqui no portal G1MT, ver o que foi notícia nas últimas 24 horas, no último final de semana. Aqui em Mato Grosso, né? Vamos lá. Família vive sob ponte há 30 anos em Mato Grosso e o cenário expõe déficit de políticas públicas. Bora entender também que essa notícia, que está em destaque lá no G1MT. A comunidade de pescadores vive sobre a ponte Júlio Miller entre Cuiabá e Várzea Grande, tirando o rio e o sustento e mantendo regras próprias de convivência. E o que evidencia a falta de política habitacional. Debaixo da ponte Júlio Miller, em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá, famílias vivem em moradias improvisadas há cerca de 30 anos. O local, às margens do rio, reúne casas construídas sobre o concreto da ponte e evidencia a falta de moradia digna e de políticas públicas estruturadas na habitação no município. O G1 visitou o local e diversas vezes ao longo de um mês. No início, os moradores evitavam conversar com o passar dos dias aceitaram a falar sobre a permanência na área. Quando perguntando sobre o motivo de estarem ali, disseram que as decisões de permanecer estão ligadas à pesca e à relação construída com o lugar ao longo dos anos. Hoje são 3 casas ocupadas, no passado foram 9. Os moradores sobrevivem principalmente da pesca e da criação de galinhas, patos e porcos. Mesmo em condições precárias, as residências possuem acesso à energia elétrica e água encanada. Os moradores preferem se identificar por apelidos pelo primeiro nome. Jacaré vive sozinho e cuida da horta dos animais. Nardo mora com uma família e costuma intermediar questões entre os vizinhos. Já Vitória, que utiliza a cadeira de rodas, vive com o marido que participa da pesca. A ocupação, a existência das famílias no local também parece em registro da Prefeitura de Várzea Grande. Segundo o município, equipes da assistência social já realizaram visitas, acompanhamento, atualmente é feita pelo Centro de Referência Assistência Social, CLAS. A Prefeitura informou que não há plano de retirada das famílias. A ocupação começou em 1994, com cerca de 30 pessoas que viviam do outro lado da ponte, em Cuiabá. Todos tinham a pesca como principal atividade. E em 1997, a prefeitura da capital ofereceu casas para que deixarem a área. Parte aceitou a proposta. Os demais atravessaram o rio Cuiabá em barcos de madeiras e instalaram ao lado de Várzea Grande, no lado de Várzea Grande, aonde permanecem até hoje. Vamos lá, tem mais informação por aqui também no GMT. Nessa segunda-feira, as principais notícias aqui, né, para vocês. Vamos lá, mais um caso de feminicídio, né, em Porto dos Gaúchos. Mulher é morta a tiro pelo ex enquanto buscava pertences com os pais em Mato Grosso. Após o crime, o suspeito tirou a própria vida. As vítimas foram preliminarmente identificadas como Mariana e Agrisério. Essa também está aqui no GOMT. Uma mulher foi morta a tiros pelo ex-companheiro na manhã desse domingo, dia 29, na zona rural
de Porto do Gaúcho, a 644 km de Cuiabá. Após o crime, o suspeito tirou a própria vida. As vítimas foram preliminarmente identificadas como Mariana e a Glicério. Tá? Segundo o sargento da Polícia Militar, Adilson Brito, que atendeu a ocorrência, o casal estava separado há alguns dias. Mariana foi até a chácara onde o ex-companheiro morava, a cerca de 50 quilômetros da cidade, acompanhada pelos pais. De acordo com a polícia, a vítima entrou na casa junto com a mãe, enquanto o ex-companheiro permanecia do lado de fora conversando com o pai dela. Em um determinado momento, ele entrou no imóvel e pouco depois disparos foram ouvidos. Ao entrar na casa, o pai encontrou a filha atingida por tiros nas costas e o suspeito caído com um ferimento na cabeça. Os pais correram até a rodovia para pedir ajuda. A equipe da Polícia Militar de Socorro Médico constataram a morte de ambos ainda no local. A perícia oficial e a identificação técnica Politec de Juína foi acionada e investigada as circunstâncias do caso. Essa também está aqui no portal GMT nessa segunda-feira, né? Foram alguns acontecimentos do último final de semana. Agora exatamente 6h48, dia 30 de março de 2026. Na Mais Mars. Tem mais notícia por aqui? Vamos lá. Amigos e familiares fazem, também está aqui no portal GMT, fazem caminhada em homenagem à jovem atropelada e morta em acidente em Mato Grosso. Nathalie Gonçalves de Santos, de 19 anos, foi atropelada por Emanuel Adolfo Jauer, colocado no banco traseiro da caminhonete, morta após o veículo invadir a pista contrária e bater com uma carreta. Familiares e amigos de Nathalie Gonçalves dos Santos. Nathalie Gonçalves dos Santos, de 19 anos, morta em um acidente após ser atropelada e colocada em uma caminhonete por Emanuel Adolfo Jauer, realizaram uma caminhada em homenagem à jovem após a missa de sétimo dia, realizada no domingo, dia 29, em Itaúba, Mato Grosso. Durante o ato, os participantes carregavam cartazes pedindo justiça pela jovem por outras mulheres. Ao final, o grupo soltou diversos balões brancos e azuis em homenagem à jovem que morreu no último dia 22. Segundo a Polícia Civil, após atropelar Nathalie, Manuel colocou a jovem no banco traseiro da caminhonete e seguiu em direção à rodoviária. Pouco depois, ele invadiu a pista contrária e bateu com uma carreta em um acidente que matou os dois. Conforme a polícia, antes de atropelar Nathalie, o suspeito teria cometido outros crimes, incluindo estupro ou outro atropelamento. A primeira vítima é uma mulher de 26 anos que teria sido abusada sexualmente e esfaqueada por volta das 3 da manhã no bairro Recanto dos Pássaros. Após o ataque, ela fingiu. Então nós voltamos aqui, né? Ela fingiu estar morta e conseguiu avisar ao irmão pelo telefone. Continua a notícia. Já a segunda vítima, uma adolescente de 15 anos, que foi atropelada às 7 da manhã quando ia para a igreja. A polícia, ela relatou que o motorista teria virado o volante de forma proposital para atingi-la. A jovem foi levada ao hospital pelo pai, que mais tarde registrou um boletim de ocorrência. Nas redes sociais, Emanuel se apresentava como mecânico operador de máquinas agrícolas, morador de Constantina, Rio Grande do Sul. Ele estaria em Mato Grosso desde o dia 3 de fevereiro deste ano. Essas e outras notícias você acompanha lá no portal GMT e aqui também diretamente das notícias da manhã da Interativa, e a gente continua aqui com a nossa programação normal.